A paz e a graça do nosso querido Jesus seja com cada um, seja com todos. Hoje nós vamos estudar no capítulo 13 de Marcos, Evangelho de Marcos, na segunda parte do capítulo 13, a partir do verso 24, continuando um assunto escatológico. Agora Jesus vai falar sobre a vinda do Filho do Homem, ou seja, a volta do Senhor Jesus. E Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele mandará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo ao outro lado. Este capítulo nós vemos Jesus falando de acontecimentos ali em Jerusalém, no ano 70, e também ele traz coisas do Apocalipse, da volta de Jesus. E, como eu disse, nós não temos como estudar todos os detalhes, mas nem de longe. Aqui Jesus disse que quando ele voltar, será como voltando entre as nuvens, e que os anjos do Senhor vão reunir dos quatro cantos da terra os seus escolhidos. O apóstolo Paulo também fala sobre esse dia, a volta de Jesus, falando que os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão transformados num corpo de glória e se encontrará com o Senhor nos ares. Então, como nós poderemos acreditar num falso profeta dando data? Como nós poderemos acreditar num falso profeta dizendo: Jesus está ali, o Messias está ali? Somos derrotados, enganados por não conhecer as Escrituras. Quando Jesus estava sendo assunto aos céus, apareceu ali para várias testemunhas dois anjos que disseram: por que estáis admirados ao vê-lo subir assim? Da mesma forma que vocês o veem subindo, vocês o verão descer. E aqui nós temos esse testemunho de Jesus. Ele virá nas nuvens. E os mortos em Cristo, já é uma revelação que Paulo traz para nós, ressuscitarão primeiro. E os vivos serão transformados. Porque carne e sangue não entrará no céu. Seremos transformados num corpo de glória, semelhante ao de Jesus. E todo aquele que confessa o nome de Jesus, todo aquele que é comprometido com a palavra do Senhor, em viver a verdadeira revelação da palavra do Senhor, será reunido juntamente com a igreja para ter o seu corpo transformado. E ai daqueles que ficarem, né? Não serão não serão bons os acontecimentos, serão trágicos, serão terríveis. E ele continua falando assim: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem, está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês, e isto é verdade, que essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos.
O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Jesus está falando aqui da lição da figueira como um sinal que quando ela fica verde, as folhas ficam viçosas, eles entendem o verão está chegando. Jesus está falando de tudo que ele falou nesse capítulo. Todos os sinais. O principal dos sinais seria as dores de parto, que nós citamos sobre ela no estudo anterior, que elas começam espaçadas e elas vão ficando cada vez mais perto e com mais intensidade. Esses são sinais que já começaram há muito tempo e que nós estamos vendo, saindo de um, entrando no outro. Mal sai de um, já vive outro. Como as dores de parto, nós podemos reconhecer que a vinda do nosso Senhor está muito, muito próxima. E o último sinal que ele fala, além de guerras, terremotos, maremotos, pragas e tantas outras maldições, filhos contra pais, pais contra filhos, quer dizer matando mesmo, desonrando mesmo. Ele diz, e o evangelho do reino será pregado em todas as nações. Esse é o sinal da figueira que Jesus está querendo dizer aqui. Que nós que conhecemos, que entendemos, temos que identificar o tempo, a data que nós estamos vivendo no dia de hoje. Precisamos entender os sinais, precisamos perceber que cada dia que passa, a dor está semelhante à dor de parto, cada vez mais forte, cada vez menos espaçado o tempo. É o tempo que nós estamos vivendo hoje. E ele fica falando tanto do tempo da destruição de Jerusalém, que ele fala que todos que estão ali não passará esse tempo antes que... Vamos repetir. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Então ele volta a falar da destruição de Jerusalém. Mas esse versículo que é tão conhecido para as nossas vidas, o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. São eternas. Tudo pode ser destruído, tudo pode se acabar, as estrelas caírem, o sol explodir, tudo pode acontecer. Mas a palavra do Senhor é eterna. E é eterno com Ele, todo aquele que aceita Jesus na sua vida. Como a gente repete isso? Como é necessário não passar uma noite sequer numa situação de não nos dobrarmos, de não pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, de não pedir o Senhor, entra por dentro do meu coração, eu te aceito, eu reconheço o Senhor como o Senhor da minha vida, escreve o meu nome no livro da vida, eu quero servir o Senhor, eu quero conhecer o Senhor, vem dominar a minha vida. Não podemos passar mais uma hora sequer. Que seja agora, quando terminar esse áudio, de prostrar diante do Senhor, de pedir ao Senhor perdão pelos pecados, de reconhecer que Ele é o único Deus, que Ele derramou o sangue, um sangue santo, inocente, pelo pecado de todo aquele que o aceitar. Todo aquele que o aceitar. O Espírito Santo testifica que nos tornamos filhos de Deus. E o tempo está se cumprindo, cada dia mais perto. Não vai mais ser indesculpável. Não tem desculpa. A palavra está sendo pregada. E Jesus continua. Mas ninguém sabe nem o dia
nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos sabem, nem o Filho, mas somente o Pai. Isso aqui é outra coisa que nós precisamos trazer ao nosso entendimento. Se nós afirmamos, a palavra afirma, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são um só. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que Jesus, sendo Deus, mas agora em forma de homem, ele diz, só o Pai sabe. Porque agora ele está como homem. Então nós precisamos entender o que essa palavra quer dizer, porque Jesus é Deus. E quando ele morre e ressuscita, ele volta à sua glória e ele assenta à direita de Deus, o Pai. Vigiem e fiquem alerta, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Ninguém sabe a hora. Nós não sabemos a hora. Temos que estar pronto todos os dias. Nós estamos cheios dos chamados desigrejados, que se revoltaram com alguma questão na igreja e não frequentam a igreja mais, pois precisa voltar a frequentar a igreja. Estamos num tempo de pandemia onde estamos sendo igreja por necessidade. Não estamos nos reunindo, mas somos igreja nas nossas casas. Temos que voltar, não podemos ser desigrejados. Não podemos ficar fora da presença de Deus. Como aquele filho pródigo voltou, muitos não voltam. Muitos estão morrendo antes de voltar. Não podemos correr esse risco de ficar longe da casa do Pai, de ficar longe da presença do Pai. Não podemos. Temos que voltar. Enquanto há vida, há esperança. A palavra de Deus diz isso para nós. Que Deus, o Pai, Ele está com braços abertos para receber o filho sujo, perdido. Não interessa o que foi feito. Arrependa dos pecados e volte para o Senhor. Não seja uma pessoa dispersa, distante, que se perdeu. Volte para o Senhor. É só se arrepender. E saibam que nós temos um inimigo que quer matar, roubar e destruir. E que essas pessoas que estão longe, ele fica ali colocando sementes e pensamentos nas mentes, que não tem jeito para elas, que o que elas fizeram é feio demais, que não existe perdão para os pecados dessas pessoas. Mas isso é mentira em nome de Jesus. Deus está pronto para perdoar. O sangue de Jesus é suficiente para perdoar, para lavar todos os pecados. Não aceite as mentiras de Satanás. Leve essa palavra para quem você sabe que está disperso, que está desigrejado, revoltado contra a igreja, revoltado contra Deus, já estiveram na presença do Senhor e hoje estão entregues no mundo, no pecado da imoralidade, no pecado das drogas, no pecado e tudo quanto é pecado. Tem conserto ainda, tem jeito ainda. Essa é a palavra que Deus está trazendo para os nossos corações hoje. Tem jeito. Não aceite o engano de Satanás. Não se deixe enganar. Porque Deus está com braços abertos. Mas é específico. É para aquele que toma atitude como o filho pródigo. Que diz, eu preciso voltar para a casa do Pai. Eu me arrependo do que eu fiz. Ele chegou e falou com o Pai. Pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra Deus, eu pequei contra os céus, me perdoa. Eu nem sou digno de ser chamado seu filho. Um coração humilde,
um coração quebrantado, Deus não rejeitará. Não existe pecado que o Senhor não perdoe. Por isso é tempo de voltar. Jesus está próximo de voltar, os sinais estão mostrando isso. E como no dia da arca, no dia do dilúvio, a porta ficava aberta para quem quisesse entrar. Mas não quiseram entrar. Disseram que chuva, nunca vimos chuva. E Deus fechou a porta da arca por fora. E não puderam mais entrar. Jesus é essa arca hoje, que ainda está dizendo: vem, o meu sangue é suficiente para limpar, para perdoar todos os pecados. Tem que confessar os pecados, tem que abandonar os pecados, tem que fazer uma nova trajetória, que a Bíblia nos ensina qual é essa trajetória. Senhor Deus, como o Senhor falou aos nossos corações hoje. O coração quebrantado o Senhor não vai desprezar. Ele está de braços abertos. Não se engane, não se engane. Ouça o Senhor. Ele quer salvar a todos, todos que se arrependerem, todos que o confessarem como Senhor das suas vidas, todos que verdadeiramente entregarem as suas vidas para o Senhor. Ele quer restaurar, Ele é muito interessado, Ele ama a sua criação e quer salvar, e quer trazer um novo nascimento, em nome